Então, deixa eu pôr para gravar aqui para quem depois não veio na aula. Fechou? Ó, vou explicar para vocês como que a gente vai seguir, o Renan, o conteúdo, tá? A gente sentou para conversar esses dias aí, depois que passou a prova, que foi meio atropelado, assim, e como que a gente vai fazer a divisão de conteúdo, e aí o tempo que sobrar eu vou começar a resolver as questões da prova. Depois eu posto o resto das questões resolvidas para vocês. Fechou? Então, ó, a primeira coisa que eu preciso discutir com vocês, que na verdade, eu não estou com problema. O problema é mais para vocês. A questão da nossa hora de aula. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Não, aqui não, aqui. Cadê? Chroma aqui. Compartilhar tela. Sai aqui. Ó, esse aqui é o nosso horário, certo? Do terceirão. Eu troquei o horário com a Priscila para eu poder dar aula para vocês na sexta. Porque eu estava conversando com alguns alunos de todas as turmas do médio. E vocês estão indo dormir 4 horas da manhã e estão acordando para ver a aula de manhã cedo. E minha aula na quinta-feira, que seria o melhor dia, é a segunda aula da manhã. A outra aula minha é na quarta. Só que na quarta vocês já estão tendo aula ao vivo. Então, vocês estão tendo aula do William, do Jamilo e da Fernanda, né? E tem mais alguém dando aula ao vivo nesse dia? Acho que não. Não? Tá. Então eu preciso ver com vocês o seguinte, tá? Antes de qualquer coisa. Vocês preferem ter aula na quarta de manhã, que seria na quarta aula, tá? Na quinta de manhã, na segunda aula da manhã, ou vocês prefeririam fazer num contraturno, em algum dia à tarde? Aí o dia a gente pode combinar um dia que fica melhor para vocês. Tá? Eu preciso saber disso, porque se eu for fazer a segunda aula da manhã na quinta e vocês escolherem, beleza. Com certeza. Meu Deus do céu, não ouvi nada. Fala de novo. Com certeza algum dia à tarde. Tá, quem que falou aí? Porque aqui não aparece a cara do... Tô compartilhando. Então, ó. O Carlos. Então, cadê? Que apareceu o bate-papo aqui. Sexta de manhã tá ótimo. Então, o problema é que sexta de manhã eu vou conseguir dar para vocês 2 semanas. Essa semana que vem, sexta de manhã, beleza, dá para fazer no horário que era da Priscila. E na semana seguinte, de novo. Só que na terceira semana, começam minhas aulas no colégio que eu tenho aula na sexta. E eu não vou conseguir mais encaixar. Então, por 2 semanas, eu consigo manter a sexta de manhã, que era o que eu tinha combinado, que eu mandei o áudio lá para vocês. Mas aqui 2 semanas, não. Passou de 2 semanas, não. Então, eu preciso saber o que vocês preferem. Um dia à tarde ou alguns dos dias de manhã, quarta ou quinta. Uma coisa que eu já vou adiantar para vocês eu vou começar a postar os conteúdos gravados todos ou no final de semana ou na segunda de manhã. Porque aí vocês têm qualquer horário da semana para assistir essa aula até chegar na minha aula da semana, tá? Para não ficar encavalando. Então, o conteúdo gravado vocês vão receber tudo no começo da semana, meu. E aí a gente tem que escolher um dia para ter aula ao vivo. E aí, o que vocês acham? Então eu preciso que mais gente fale, tá? Porque se só um falar aí complica para escolher o horário. Professor, qual que é as opções? Eu cheguei atrasada. Tá, as opções são... nessas 2 primeiras semanas dá para manter a sexta de manhã. Só que seria 10 e... Deixa eu olhar aqui no meu quadro. 10 e 10, até as 10h55. A partir de 2 semanas para frente, tem 3 opções. Quarta-feira, que é a quarta aula da manhã. Quinta-feira, que é a segunda aula da manhã. E algum dia à tarde. E a gente combinava um horário de uma aula à tarde. Na segunda eu acho que é bobeira, porque talvez vocês vão ter aula em algum momento. E na quarta o Renan já tá. Vai dar aula para vocês na quarta à tarde. Uma das aulas dele. Então, ficaria terça, quinta ou sexta, uma aula à tarde. E eu preciso ver o que vocês acham melhor. Eu só preciso que se vocês escolham, por exemplo, quinta de manhã, vocês estejam na aula, vocês vão acordar às 8 horas para dar aula para vocês. Se tiver 5 pessoas na aula, eu vou botar fogo nessa sala. Tá? Então, eu preciso que vocês compartilhem. O que vocês acham? Ô, professor, mas a tarde é bem melhor do que de manhã. Tá, vamos um de cada vez, peraí. Quem tá falando? A Amanda falou, eu acho. Então, quem mandou pra mim no chat aí eu já tô lendo, tá? Vocês acham melhor à tarde, manhã? Eu preciso que vocês falem, mas não tudo ao mesmo tempo. Escreve no chat, sei lá. Porque senão vai ficar pra eu escolher. Entendeu?
Tá, o melhor à tarde. Vamos falando aí. Tem um quarta de manhã e tem o melhor à tarde. Tá, vamos mandando aí, depois eu falo o que que deu, porque se eu ficar parado aqui esperando Se o vocês. professor fizer à tarde, professor, o professor é o melhor professor que existe. Não vai ter outro. Então, o que eu tava pensando da tarde era justamente esse. O ideal seria a gente seguir o horário do colégio. Só que, meu, eu conheço vocês e eu sei que vocês não vão estar acordados todos os dias. Acordando agora. E de manhã, que beleza, hein? E de manhã, não seria problema, por exemplo, quarta de manhã. Só que quarta de manhã você já tem aula do Renan à tarde, de física. Então ficaria, por exemplo, eu e o Renan à tarde, no mesmo dia, ou eu e o Renan no mesmo dia. E aí vocês teriam que ver as aulas que a gente gravou até quarta-feira. Se eu mudar de dia, vocês podem ver em outro momento. Então, sei lá, entendeu? A minha preferência de tarde é sexta-feira. Aí eu não preciso fazer meio-dia, tá? 1 hora da tarde. Eu posso fazer 2, 3, 4. Então, vejam aí e depois eu falo. O que que deu? O importante é, as aulas todas serão gravadas. Então, quem não puder ver uma aula um dia ou outro, tá sossegado, porque depois você consegue assistir essa aula. Fechou? Então, primeira coisa que eu queria falar com vocês era isso. Ah, do Renan. Então, o Renan vai fazer o seguinte. Ele tem aula com vocês na quarta, né? As 2 aulas seguidas. Eu conversei com ele. Ele vai dar a última aula do horário da tarde. Vai ser aula ao vivo. Tá? Eu vou falar com ele para ele tentar mandar a gravação de aula no dia anterior, tipo na terça. Porque vocês têm aula terça-feira, de manhã, de tarde, para ver a aula que ele mandou, para quarta-feira fazer exercícios e coisas do gênero. Então, sempre terá uma aula gravada e uma ao vivo, de cada professor. E todas as ao vivo serão gravadas para quem perder a aula depois. Fechou? Então, assim a gente já resolve o problema de resolver exercícios, de coisas do gênero. E aí eu vou explicar para vocês um esqueminha que a gente montou para facilitar a vida de todo mundo, principalmente a nossa. Tá? Então eu vou virar aqui, ó, a página. Qualquer coisa vocês falem, viu? Eu não vou dar mais passos de trabalhos para vocês, não. Podem ficar tranquilos. A gente vai continuar postando as coisas no Classroom, lá, que tá tudo concentrado lá já, tá? Mas o que a gente fez aqui no terceiro? Para vocês e para as outras turmas de física? Para facilitar a gente montar a aula para a próxima semana, questão de dúvidas de vocês, eu vou mandar depois esse link, que quando vocês entrarem no link, vocês vão ver isso aqui, ó, que está aparecendo na tela. Tá? Vão ter 2 pastas e um documentinho para vocês ali. Nas pastas, na pasta aula, vocês vão ter as aulas ao vivo gravadas, as minhas e as do Renan. Vai estar separado por dia, por conteúdo, vai estar bonitinho. Você pode entrar aqui e procurar qualquer aula que vocês já viram. Tá? Das ao vivo, né? Que foram gravadas. Aqui da do Renan, as que ele já gravou, inclusive, depois eu vou puxar para essa pasta e vou colocar as datas, tudo certinho. E a minha eu vou mandar o link do YouTube. Então a minha vai estar num documento aqui que vocês vão abrir e vai aparecer os links, o nome da aula, que assunto que é, e vocês vão entrar aqui e vão ver. Tá? Vocês não conseguem editar, só enxergar e eu consigo editar porque eu sou o dono da pasta. E para tirar dúvidas, porque principalmente os outros colégios estavam virando um caminhão de dúvidas, a gente não conseguia fazer nada, eu criei esse arquivo aqui, depois eu mando... Já começou o Zé Graça a riscar a tela. Depois eu mando para vocês o... Espera aí. Aqui. Pronto. Depois eu mando para vocês o link tudo certinho. Vai estar mais bem explicado. Aqui é que eu não quero falar já que já está quase todo mundo na sala. Vocês vão entrar aqui nesse arquivo, tá, em qualquer momento da semana. E tem aqui o nome João e a dúvida. Você vai vir aqui escrever o seguinte. Meu nome é Vinícius. Vinícius. E eu não entendi o exercício 5 da página 80. E você deixa aqui. Antes de montar cada aula, eu e o Renan vamos dar uma olhada nisso. E a gente vai ver que exercício vocês querem que a gente resolva, que assunto que vocês estão com mais dificuldade e a gente volta e trabalha nesses exercícios. Ou, se não der tempo de fazer na aula ao vivo, a gente grava só a resolução e posta para vocês verem depois. Tá bom? Então, depois eu passo os links para vocês. Assim vocês conseguem ficar trocando. Porque assim, gente, o WhatsApp é legal, mas se perde. As coisas se perdem lá no meio, não dá para acompanhar. E aí vira uma bagunça. Professor, não quero usar nada disso. Sossegado. É um jeito para quem quiser estudar mais aí, para facilitar a vida de todo mundo. Fechou? Então, o que eu tinha para falar
de aula dessas coisas. Eu vou passar a tabelinha depois com vocês, com todos os links. Os links serão sempre os mesmos, então é só você clicar no link do dia. Então, por exemplo, toda aula do Renan vai ser o mesmo link, toda aula minha vai ser o mesmo link. É só você clicar, colocar a senhazinha bonitinha lá que o Renan escolheu e vocês entram na sala e sucesso. Fechou? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Tá de boa? Posso começar a resolver a prova? Pode começar. Beleza. Ó, nas aulas que a gente for valendo, eu não sei se os outros professores estão fazendo isso com vocês, estão fazendo chamada. Na hora de fazer a chamada, eu só vou pedir o seguinte: coloca um ponto, escreve um ponto lá no chat, que depois eu consigo pegar quem estava na aula. Tá? Então, por exemplo, agora eu falava assim, ó, pessoal, hora da chamada. Aí vocês vão lá e escrevem um ponto só, assim, tipo, igual eu tô fazendo aqui agora. Só que eu mandei só para a Natália, peraí. Ai, meu Deus do céu. Para todos, pronto. Aí eu venho aqui e coloco um ponto, e aí todo mundo colocar o ponto, eu sei que estava na aula. Porque eu não vou ficar olhando nome por nome ali nos participantes. Fechou? Então, isso, igual o João fez. Então, vamos lá começar a resolver a prova. O que faltar, eu vou mandar Ô, Jesus. Eu vou mandar gravado depois os outros exercícios, porque não vai dar para fazer tudo. Tá bom? Vocês estão vendo uma tela toda escura, só com metade ali do coisa, ou vocês estão vendo... O que vocês estão vendo aí? Só para saber, porque eu não consigo enxergar aqui. Essa tela escura aí. Só uma tela escura, né? Então fechou, então tá certo. Então vamos lá. Vou colocar aqui pro lado, vou tirar a cara de vocês aqui do negócio. Pronto, aqui. Ficou só o bobão do João. Deixa eu ver. Poder fixar. Aí, fechou. Então, ó. Eu vou pegar na ordem que apareceu aqui, tá? Porque tava aleatório as questões. Tem uma questão que tava com o gabarito errado, não se preocupem, tá bom? Então, a primeira Monte, eles já liberaram os resultados das provas? Não, ainda não. Tem porque tem gente fazendo prova ainda. Tá? Então eu vou fazendo do jeito que apareceu aqui quando eu fui puxar. Se vocês não estiverem enxergando, gente, ou solta o áudio aí, ou fala no chat, que o chat está aberto aqui do lado. Beleza? Então vamos lá. A primeira questão que apareceu aqui na prova foi, nessa ordem que eu peguei, foi uma questão do Renan. Então vamos lá. Ó. De dentro de um ônibus que ainda fazia manobras para estacionar no ponto de parada, o rapaz atrasado para o encontro com a namorada, a vê indo embora pela calçada. Quando finalmente o ônibus para e o rapaz desce, a distância que o separa da namorada é de 180 metros. Então, nós temos uma distância de 180 metros. Tá bom? Sabendo que a namorada do rapaz se movimenta com velocidade constante de 0,5 metro por segundo, então a velocidade da namorada, vou colocar o A aqui, 0,5 metro por segundo, e que o rapaz pode percorrer com velocidade constante. Pode correr com velocidade constante de 5 metros por segundo. Então vai ser a velocidade do rapaz, 5 metros por segundo. O tempo mínimo para que ele consiga alcançá-la. Você quer saber o tempo. Isso aqui é um exercício de encontro, né? É um exercício simples, que você só precisa estabelecer um referencial e resolver esse exercício. Então eu vou puxar a tela aqui para o meio, para ficar mais fácil para vocês verem. Pronto. Então vamos lá. Eu vou colocar o referencial aqui, tá bom? Posso colocar o referencial em quem eu quiser, tanto faz. Eu vou colocar o referencial na menina. Então aqui é o 0. Aqui está o que seria a namorada. E 180 metros para frente está o rapaz. Aqui. Isso aqui. O rapaz aqui. Deixa eu mudar de cor. Aqui, pronto. Aqui eu vou colocar o R. Tá? Professor, tem que ser 0 e 180? Não. Eu posso colocar 10 e 190, 100 e 280. Só que se você vai estabelecer o referencial, você estabelece logo um 0 ali para ficar mais fácil. Eles estão indo um de encontro ao outro. Então a velocidade da menina está para cá e vale 0,5 metros por segundo. E a do rapaz para cá que vale 5 metros por segundo. E aí, para achar o encontro, tem que montar as equações horárias. Vou montar a equação horária para cada um
dos corpos. Então, é o sorvete, velocidade constante, tá? Posição final depende, posição de A vai depender. A posição inicial no meu referencial é 0, tá? Eu escolhi assim. A velocidade dessa menina é meio positivo, porque está a favor do referencial, que eu fiz positivo para a direita. Tá? Ah, professor, se eu trocar o referencial, dá na mesma. E o tempo está aqui. Então eu tenho a função horária da menina. Para achar a função horária do menino, eu faço a mesma coisa, na mesma equação. Então eu vou fazer direto aqui a dele. Ó. Posição do menino, SB do rapaz, né? Eu usei SR, que é do rapaz. É igual. A posição inicial dele é 180. Só que ele está voltando, então é menos 5 vezes t. Então essa é a função horária que descreve o movimento do rapaz. Se eles se encontram, SA é igual a SB. Tá? Então é só a gente igualar. 0 mais meio vezes t é igual a 180 menos 5t. Puxo para cá, tá? Tudo que tem t vai para um lado, tudo que tem número sozinho fica para o outro. Então, esse valor vai para o lado de cá, né? Vai somar. E a gente fica com 5,5t igual a 180. T é igual a 180 dividido por 5,5. Talvez vocês estejam recebendo meio atrasado aqui, mas que a internet aqui em casa está complicado, viu? 180 dividido por 5,5, que dá mais ou menos uns 32 segundos aproximado, tá? Então essa seria a resposta do exercício. Deixa eu ver se qual que era o gabarito aqui. Cadê? O tempo mínimo para... Deixa eu só ver se eu não dividi nada errado aqui. 0 mais meio, 180. Tá certo, né? Não fiz nenhuma conta errada. Então, a resposta ali seria de... Deixa eu ver o negócio. Professor, a menina ela não estava indo mais longe do piá? É, então, isso que eu tô vendo aqui. Ah, vem indo embora. Eu troquei o sinal de tudo aqui. Bom, faz de conta que o exercício está falando que eles estão se encontrando. A resposta seria 32, tá? Porque eu li o exercício correndo e não prestei atenção nisso. Se você considerar a resposta correta, a única coisa que você vai ter que mudar aqui é o seguinte, ó. Que o exercício está falando na realidade, que eu dei uma sonhada, é isso aqui, ó. Que ele está indo para lá, o rapaz, né? Por exemplo, eu vou mudar o referencial aqui para ficar assim, o rapaz está indo para cá e a menina está indo para o outro lado. Tá? Então a única coisa que vai mudar aqui é o sinal da velocidade da menina, nesse referencial que eu coloquei. Tá? Então dá na mesma coisa ali os desenhos, só vai mudar a velocidade, e aí a gente troca esse sinal aqui por menos. Tá? E aí, em vez de dividir por 4,5, por 5,5, a gente vai dividir por 4,5. E aí, se eu dividir 180 dividido por 4,5, dá 40, que é a resposta que está no gabarito. Tá? Tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, né, para vocês verem. Que seria... É que as ordens estão trocadas também, tá? Mas a resposta, então, seria de 40 segundos no gabarito da prova, não no que eu fiz aqui, o desenho que eu fiz trocado. Beleza? Tirando a confusão doida que eu fiz aí, deu para entender o exercício, né? Ele é tranquilão, a gente viu bastante isso no primeiro ano, e é conteúdo básico de movimento uniforme, o encontro dos corpos. Tá? Qualquer coisa, berra aí que eu vou pegar um exercício de elétrica agora para fazer. Tranquilo? Posso continuar? Então, puxa para cá. Aí, vamos fazer mais um aqui, então. Agora esse aqui vamos acertar, né? Pelo amor de Deus. Esse aqui é um de gerador. Então, vamos lá. Uma bateria comercial de 1,5 volts é utilizada em um circuito, que é usado para construir o seguinte gráfico de voltagem, V versus a intensidade da corrente. Usando as informações do gráfico, calcule o valor da resistência interna. Então, lembrando, a equação que descreve um gerador,
é U igual a epsilon menos RI, onde esse termo é o total de tensão que ele recebe, desculpa, é o útil, é o que ele manda ao sistema, porque é a bateria. Esse aqui é o total que ele consegue, entre aspas, gerar, né? Porque ele não gera nada, ele transforma. E aqui é a parte dissipada. E esse exercício aqui, ele tem uma diferença só de quase todos os outros exercícios de receptor, de gerador que vocês estudam. O gráfico não vai até o fim, então você não consegue encontrar lá direto a corrente de curto-circuito. Então, qual que é a primeira coisa que você tem que sacar nesse exercício? 1,5 volts, aquele ponto lá em cima do eixo Y, é a força contra a eletromotriz. Então, a força eletromotriz. Oxe, tá complicado hoje, hein? Então, 15 volts. 15 não, 1,5. 1,5 volts é a força eletromotriz. E aquele ponto ali em cima sempre é a força eletromotriz. Tá? Essa informação já tem. Agora, o que eu vou analisar? Eu vou analisar aquele outro ponto do gráfico. Que ponto? Eu vou analisar aquele ponto em que a tensão vale 1,2 volts e a corrente vale 1 ampere. Esse ponto aqui eu vou analisar, tá? Que é aquele ponto que está mais para frente. Só que a força eletromotriz é uma característica constante do gerador. Constante. Ela não muda. Depende da construção do gerador. Então, eu só preciso aqui aplicar a equação do gerador. Então, vamos lá. U igual a epsilon menos R'I. O U vale quanto? 1,2. Tá bem atrasado aqui um em relação ao outro. O que eu estou mostrando. Deixa eu fechar esse negócio aqui, peraí. Não tem nada não, né? Fecha aqui. Vê se fica um pouco mais rápido. 1,2. O epsilon vale 1,5 menos a resistência interna que eu quero e a corrente vale 1 ampere. Tá? Deixa eu fechar aqui. Vou fechar o chat com a coisa, vocês dão um BR para ver se acelera um pouco o serviço, que está travando bastante. Vou passar o R para o lado, né? Esse aqui para o lado de lá. E vou passar 1,2 daqui para cá. Então eu fico com R igual a 1,5 menos 1,2. 0,3 ohm. É a resposta do exercício. Bem tranquilo esse aqui, né? Bem mais fácil de fazer do que alguns exercícios, talvez que... Não sei se vocês fizeram o que eu pedi na primeira semana, que era para dar uma olhada naquele material lá para dar uma olhada nos geradores e receptores. Mas lá tá tudo explicadinho essa parte. Gerador e receptor é sempre a mesma coisa. Semana que vem eu vou passar ainda para vocês mais aulas de geradores e receptores, para quem quiser dar uma reforçada. Mas eu vou começar a falar de Kirchhoff, que é o último ponto da parte de circuitos. E meio que resolve tudo. Kirchhoff resolve meio que qualquer coisa. Inclusive encontra as equações de gerador, receptor, resistor. Tá? Só que ele tem umas regrinhas para poder resolver. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, berra aí, hein? Ou fala alguma coisa para não achar que eu tô falando sozinho. Deixa eu ver mais um. Resistor. Não, que é fácil mais. Aqui. Tá, vamos fazer aqui do morcego. Esse aqui é mais rapidão. Vamos lá. Então, a próxima questão. Do morceguinho, do conteúdo do Renan. Tá. Então, eu vou pegar os dados dela aqui primeiro para poder resolver. O morcego é um animal que possui um sistema de orientação por meio da emissão de ondas sonoras. Quando esse animal emite um som e recebe o eco depois de 0,3 segundos, significa que o obstáculo está a qual distância dele. E aí a velocidade do som, tá? A velocidade aqui no caso, né, que a gente vai considerar, 340 metros por segundo. Esse tempo do eco é o tempo de ida e volta. Por quê? O morcego está aqui. Pode acontecer com o morcego. Tá voando aqui. Aqui eu tenho um anteparo. E aí as ondas são emitidas. Elas batem no anteparo, tá? Na parede, no objeto, em qualquer outra coisa. E aí elas voltam para a orelha do rapazinho aí, do morcego. Esse tempo de ida e volta é 0,3 segundos. Se eu quero descobrir a distância, eu tenho que pensar só na ida, porque se eu pegar a ida e volta, eu vou descobrir o dobro da distância. Então, eu vou pegar para utilizar nesse exercício o tempo de 0,15
15 segundos. Tá? Que é metade do tempo. E aí, para resolver o exercício, gente, aqui dá para usar sorvete, tá? Mas aqui dá para ΔS por ΔT mesmo é mais sucesso. Então, eu vou colocar aqui, vou tirar esse negócio para ficar mais fácil. Então, para calcular a velocidade, a distância, desculpa, ΔS por ΔT. Uma coisa interessante sobre o negócio do morcego é que o morcego ele usa ultrassom, tá? Ele não usa infrassom, ele usa ultrassom. E não é à toa que ele usa ultrassom, porque o ultrassom, se a gente pensar em duas ondas, eu já continuo a resolução. O infrassom seria algo mais ou menos assim, de ondas. Vocês viram ondas ano passado? Um pouco, mas viram? Então, isso aqui seria o infrassom. O ultrassom, ele tem uma cara mais ou menos assim, ó. Tá? Ultrassom. E aí, como a onda é menor, ela interage melhor com objetos pequenos. E o morcego, ele não caça elefante. O morcego caça mosquito, aranha, sei lá, mosca, essas porcariadas aí. Inseto em geral, né? Ou fruta, no máximo. Então, para o morcego, o importante são coisas pequenas. Então, a onda que ele se adaptou, a natureza adaptou ele a usar, é uma onda pequena, que é uma onda de ultrassom. Tá? Então, fica a dica aí para vocês. Vamos lá, velocidade 340. O deslocamento eu quero, e aqui é 0,15. Eu acho que eu até coloquei esse exercício na prova lá no primeiro ano. Não tenho certeza. Mas se eu não coloquei, era muito parecido. Não, tô bloqueando aqui já na conta, peraí. Vou multiplicar, né? Por 340 vezes 0,15. E aí quando eu faço a multiplicação, 340 vezes 0,15. 340 vezes 0,15. Dá 51. Então a distância aí pro rapazote é 51 metros. Faltam 10 minutinhos para acabar a aula, tá? Então, também exercício tranquilo, nada fora do padrão que a gente já fez, nada, sabe, assim, que meu Deus do céu. Qualquer coisa, gente, vocês vão berrando aí, viu? Deixa eu pegar um de elétrica agora. Deixa eu ver. Tem um de gerador. Aqui, pronto. Esse aqui. Vamos lá, fazer mais um. Deixa eu limpar aqui, ó. Esse aqui é um de gerador com receptor, tá bom? Então, já vai limpar a tela aí para vocês. Não sei porque tá travando tanto hoje. Tava de boa até agora há pouco. Bom, o gerador fornece a um motor uma DDP de 440 volts. Então, isso aqui é a tensão que ele está recebendo do circuito, o receptor. O que ele recebe, a voltagem que ele recebe, a gente usa o U, tá? 440 volts. O motor tem resistência interna de 25 ohms. Então, a resistência interna do rapaz aqui é de 25 ohms. Lembra que a gente coloca o linha só para diferenciar o que é receptor de gerador. A linha é para o receptor e sem linha é para o gerador. É percorrido por uma corrente de 400 miliamperes. Ele quer a força contra a eletromotriz. Epsilon linha. Tá? Antes de qualquer coisa, deixa eu tirar o negócio da tela aqui. Antes de qualquer coisa, a gente tem que fazer uma transformação aqui, né? A gente tem que transformar o miliampere para ampere. Então, mili é igual a 10 a menos 3. Então, a corrente real aqui é de 400 vezes 10 a menos 3, que dá 0,4 amperes. Essa é a corrente que eu tenho. E aí é só jogar na equaçãozinha do receptor. Então, como que é a equação do receptor? Você liga o receptor na tomada, ele recebe uma voltagem U para funcionar. Tá? O ventilador é o caso mais simples de entender. Ele recebe uma voltagem U. E aí, depois que ele recebe essa tensão, ele vai usar uma parte para funcionar, que é a força contra a eletromotriz, epsilon linha. Essa força contra a eletromotriz é o que vai gerar vento, vai movimentar o eixo do ventilador, se ele tiver que balançar. É o que vai ser útil, vamos dizer assim. Menos um termo que é dissipação, porque ele esquenta, ele faz barulho, ele vibra, coisas que você não quer que o ventilador faça, você quer que ele vente só, né? Então, mais RI. Coloquei o sinal trocado. Por que é mais? Porque o total que ele recebe é igual o útil
mais o dissipado. Tá? Conservação de energia. A energia que entra tem que ser a energia que sai. Então, se eu tenho o U, que é 440, o epsilon, eu não tenho, epsilon'. A resistência é 25. É 25 mesmo que ele falou no enunciado? Grande resistência, hein? E a corrente é de 0,4. Tá piscando aqui, peraí, deixa eu ver o que é. Bate-papo. Não entendi porque é mais se é receptor. Tá, já te explico, tá, jovem? Só terminar a conta aqui. 440 é igual a epsilon' mais 25 vezes 4 é 100, vezes 0,4 é 1. É isso? Não, não pode ser. Tô louco. Tô louco, é 10. Peraí, 10. Só colocar o zero aqui. 10. Então, epsilon', passo subtraindo, é 440 menos 10. Epsilon' é 430 volts. E a gente achou a alternativa. Deixa eu só ver se eu acho o exercício de novo aqui, que eu já coloquei ele, já não sei mais onde estava aqui. Tá, a resposta aqui desse exercício, deixa eu puxar para cá. Eu coloquei as alternativas, mas não faz sentido, porque bagunçava tudo, então dava 430. Jovem, por que é positivo se é receptor? Deixa eu pegar esse finalzinho da aula para explicar então essa diferença. Vamos aqui, ó. Deixa eu tirar o negócio da frente. Vou puxar essa tela para o meio aqui para não ficar... Pronto. Aí. Ó, vamos pensar nas duas possibilidades. O que uma bateria faz? Uma bateria de um carro, que é o gerador. A bateria, que é o gerador. Você tem aqui a bateria, bonitinha, os polinhos dela, positivo e negativo. A bateria, ela fornece tensão para um sistema. Então, ela joga para um sistema uma parte útil, que é o U, a voltagem. Tanto que é U igual a R vezes I que a gente estava usando. Tá? Para ela funcionar, ela tem que ter uma energia dentro dela. Essa energia dentro da bateria é o que a gente chama de... Deixa eu pegar outra cor aqui. Força eletromotriz, FEM, que é o total de potência que ela tinha. De potência não, de tensão. Só que quando a bateria funciona, ela esquenta. Então, porque ela tem resistência interna, tem reações químicas. Então, do total que ela tinha, ela acaba perdendo um pouquinho, tá? Na forma de calor, que é a parte dissipada. E aí, a gente usa o RI. Porque R vezes I é uma voltagem, né? U é igual a R vezes I. Então, esse termo é o termo perdido. É o termo que não vai ser utilizado pela bateria. No final das contas, o que a gente tem? Vou escrever aqui, tá? Que o total... Cadê, meu Deus? Fazer branco. Que o total é igual o útil mais o dissipado. Tá vendo que ficou assim? É que para vocês está um pouco de delay aí. O total é o U mais o RI. Só que a gente normalmente está preocupado com o U, que é o que vai para o circuito. Então eu vou isolar o U. Quando eu isolo o U, fica epsilon menos RI. Então, para o gerador, a equação que a gente usa, já arrumadinha, bonitinha, isolando U, é U igual a epsilon menos RI. Tá? Agora, para o receptor, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Ah, não, cor. Tá, vou pensar no ventilador de novo. Ventilador. Eu tenho aqui o receptor, tá bom? Quando eu tenho o receptor, o que acontece? Então, vou tentar fazer um ventilador rapidão aqui só para... Tá, tá bom. Esse é o ventilador. Aqui, pronto. O ventilador, ele recebe uma tensão do sistema, não é? E é justamente esse U que ele recebe. Então, ó, esse U, ele acaba recebendo. Só que quando ele recebe, quando ele ligar na tomada, esse U não é mais a parte útil. É tudo que ele recebeu. Então, o U aqui passa a ser o total. Muda o significado, tá? Fisicamente do que é o U. O U continua sendo uma voltagem, só que ele não é mais agora a parte útil, ele é a parte total, porque ele recebeu da bateria isso. Quando ele funciona, uma parte vira vento, né? Essa parte que vira vento é a parte útil, porque o ventilador foi criado para gerar vento. E isso a gente chama de força contra-eletromotriz.
que agora é a parte útil. É o que foi utilizado ao sistema. E do mesmo jeito da bateria, ele aquece, dissipa energia na forma de calor, que aí é o R'. Então, os termos de dissipação são iguais, eles não mudam, tá? O que acontece com o receptor, com o ventilador nesse caso? O tanto que ele recebe, o U, que é o total, tem que ser igual ao quê? O que ele usou para funcionar, que é ε', mais o que ele dissipou, que é R'. Só que aqui eu não preciso isolar o U, porque ele já vem isolado nessa relação, nessa igualdade. Então, ó, a diferença entre os dois é só o sinal, menos para o mais. E as linhas ali que a gente coloca para diferenciar. Então, o receptor, você soma o R', porque o significado físico de U muda. Ele não é mais útil, ele é o total, é o tanto que ele recebeu. Já a bateria é o contrário, né? O U é o que ela conseguiu jogar para o sistema, mas não era tudo que ela podia fazer. Então, esse sinal, essa troca, é o que confunde um pouco, tá? Com as leis de Kirchhoff, que vocês vão ver daqui uns 10 dias, 8 dias, você consegue, com o circuito montado, achar essas equações. Não vamos decorar. Mas o jeito mais fácil de lembrar é justamente lembrar